A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A Hora da Palavra. A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo de número 25, capítulo número 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã pela Rádio Regional, ou você que já está ouvindo essa mensagem pelo YouTube. Essa passagem é uma parábola muito conhecida, que é conhecida como a parábola das 10 virgens. E ela diz o seguinte: havia 10 mulheres, 10 virgens, à espera do noivo, à espera do esposo. E elas não sabiam em que momento o noivo chegaria. E todas elas tinham nas mãos uma candeia, uma espécie de uma lamparina, para que elas pudessem estar à noite, sempre vigilante, com a possibilidade da chegada desse noivo. Só que diz a passagem que 5 dessas virgens eram prudentes. Então elas estavam preparadas, além de estar com as suas lamparinas em mãos, em punho, elas também tinham se precavido para que não faltasse o azeite, para que a iluminação estivesse acesa, estivesse latente durante toda a noite. Porém a Bíblia diz assim que outras 5 eram nécias, relaxadas. Ele não usa esse termo aqui, mas nós podemos usar alguns sinônimos. Algumas traduções dizem que elas eram loucas, outras, não podemos dizer assim, que elas desleixadas, folgadas, relaxadas, e não se preocuparam. Estavam numa condição de espera, mas não estavam preparadas para as adversidades. E diz a palavra que no meio da noite o noivo veio ao encontro delas. E essas 5 que estavam sem o azeite, que estavam sem a energia necessária para as suas lâmpadas, pediram emprestado: olha, me dá um pouco do seu azeite. Eu disse: não, de jeito nenhum, esse aqui é meu, eu preciso dele. Cadê o seu? Por que você não providenciou? Por que você não cuidou para que você tivesse esse material, esse elemento nas tuas mãos, para justamente nesta hora você poder desfrutar desse benefício? E aí diz assim a palavra que essas virgens, essas 5 que não estavam preparadas, se perderam, não receberam o benefício, não se encontraram com o homem que haveria de desposar. Olhando à luz da palavra no tempo de Jesus e olhando para a nossa situação, contextualizando com o nosso dia, nós podemos fazer algumas comparações. E entre elas o seguinte: no último versículo aqui que nós lemos dessa parábola, fala que é para nós estarmos sempre atentos, estarmos sempre vigilantes, porque nós não sabemos a hora, o momento, o dia, o ano em que o Senhor virá. Nós temos uma única certeza nessa vida. Todas as pessoas que nascem têm uma única certeza, que um dia irão deixar essa terra. Todas as pessoas sabem que a partir do momento que tem o seu registro marcado, que tem uma certidão de nascimento, a certeza é que essas pessoas, assim como eu e você, um dia teremos também um atestado de óbito, o que marca o fim da nossa trajetória. Mas nós não sabemos qual dia será. Nós até sabemos qual que é o dia do nosso nascimento, porque basta nós olharmos lá no nosso registro e vai estar lá marcado a data. Mas quando nós olhamos para o futuro, nós não sabemos quanto tempo nós iremos viver. Nós não podemos falar com clareza, temos tantos anos de vida. Por isso é importante entendermos que a nossa vida, ela é uma soma de minutos,
de horas, de dias, semanas, meses, anos. É um conjunto. E nenhum dia é mais importante do que o outro. Todos os dias são importantes. Todos os dias devem ser vividos com o mesmo testemunho de alguém que serve ao Senhor. Todos os dias nós devemos colocar em prática os valores que dão o caráter de alguém que é cristão. Todos os dias nós devemos buscar na honestidade, no respeito, na afetividade, na misericórdia, na longanimidade que o Senhor nos ensina a colocar isso em prática. Porque quando a gente traz essa parábola das virgens para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, está dizendo assim que havia um encontro marcado com elas. Todas elas sabiam que em um determinado momento o noivo estaria encontrando com elas. Mas algumas, 50%, metade, se preparou para o encontro. Não sabia quando viria, mas tinha uma certeza: quando o noivo chegar, eu estarei preparada para o encontrar. As outras 5 não, elas não se prepararam para isso e pagaram um alto preço pela sua negligência. Ser negligente é você conhecer, ser negligente é você saber como as coisas funcionam, como é o jeito certo de ser feito, mas não o fazê-lo. Essas 5 virgens sabiam que a qualquer hora o esposo estaria procurando elas, mas elas não se prepararam para isso. Olhando para as nossas vidas, como é importante nós firmarmos os nossos pés, que temos um propósito, colocar os nossos pés no barco o qual Jesus está, colocar os nossos pés firmes na rocha para que o Senhor possa edificar o templo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós realmente sejamos limpos, lavados e transformados pela graça, pelo amor de Deus, mas também pela misericórdia, porque somos pecadores e carecemos, precisamos dessa renovação, dessa libertação do pecado que muitas vezes nos condena e nos traz a culpa. E quando nós buscamos esse parecer, quando nós estamos na prudência da palavra de Deus, nós estamos agindo corretamente e não como os nécios, não como os loucos, não como os relaxados, não como aqueles que não têm um compromisso, porque não sabemos quando o Senhor virá. Nós não sabemos até quando iremos viver, nós não sabemos o tamanho da nossa vida, mas temos a certeza que cada dia deve ser vivido como se fosse o último, que cada ação a qual nós fazemos, temos que ter a certeza que é o melhor, que não vamos deixar mágoa, que não traremos prejuízo, que não traremos dano àqueles que estão ao nosso redor, sempre na presença de Deus, sempre na certeza de que nossa vida é um tempo passageiro, mas que esse tempo passageiro deve ser preenchido com todos os valores que dão caráter da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Que você que está me ouvindo possa aprender com essa palavra, que a sua vida possa ser edificada pelo nome poderoso do Senhor Jesus e que você receba todos os benefícios daqueles que são prudentes e sabem esperar em Deus. Esse é o meu desejo para você nessa manhã ou nesse dia. Espere em Deus. Espere em Deus, coloque a sua fé, a sua confiança em Deus, porque grandes coisas Ele tem para te oferecer, meu querido e minha querida. Fique com Deus, que Deus te abençoe, é o que eu desejo de todo o meu coração para você.